agora a gente vai começar a falar então sobre resolução espacial. Eu vou ativar rapidamente aqui o ArcGIS, tá? E nós temos então os dois elementos, né? O primeiro elemento do campo divisado, tá? E o pixel. Então essa imagem vocês lembram nas aulas passadas, que eram as órbitas pontos, né? As linhas de imageamento, né? E também os quadrados que estão dentro dessas linhas são os pontos. Tá, mas e aí? Cadê o campo divisada? Cadê o pixel? Bom, nessa imagem, que é uma matriz, né? Uma matriz de linhas e colunas, se a gente aproxima bem mesmo essa imagem, a gente vai chegar no nível do pixel dessa imagem, tá? Uma imagem do satélite Landsat 8, ok? Então, aproximando bem, a gente quebra a imagem, a gente chega no nível do que eu acabei de falar para vocês, que é o nível da área mínima mapeável, tá? Aqui o pixel, tá? E se eu vim aqui nas propriedades dessa imagem, né, a gente pode discutir mais uma vez um pouco sobre o conceito de matriz, tá? Que ela está relacionada ao número de linhas e colunas dessa imagem, tá? Então, se eu vim aqui no source, a gente vai ver que ela tem 7.631 por 7.751 linhas, né? Então, colunas e linhas. E dentro dessas linhas e colunas, nós temos os pixels, né? Então, repetindo mais uma vez, são as áreas mínimas mapeáveis, né? Então, é uma relação direta. Quanto mais linhas e colunas, quanto menor o pixel, mais detalhes a gente tem nessa imagem, mais linhas e colunas a gente tem nessa imagem, mais pesada ela vai ser essa imagem, né? Então, no caso aqui, a gente está vendo uma imagem de 112,82 megabytes, né, no formato TIFF. Então, se eu ampliar um pouquinho para cá, né, a gente pode ter algumas considerações aqui a respeito dessa imagem, em função da escala e também em função, né, do objetivo do trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou colocar rapidamente aqui uma imagem do Landsat, mais uma vez, né, uma imagem composta, né? Então, essa imagem do Landsat, a gente consegue fazer um mapeamento com ela até numa escala de aproximadamente 100, 1 para 100, 1 para 120 mil, né? 1 para 150 mil, ou seja, para análises regionais, né, a gente consegue então ter um padrão interessante, né? Mas se a gente coloca um pouco mais de zoom para essa imagem, né? Então aqui a gente tem a malha urbana de Alfenas, né? A malha aqui do perímetro urbano, né? Chegando um pouquinho mais para cá, a gente tem a Unify, né? Fica até um pouco difícil de enxergar, né? E o ArcGIS, ele tem como base, né, uma imagem do GeoEye, né, e do WorldView 2, uma imagem de alta resolução. Então, só para a gente ter uma noção aqui do que é a resolução espacial e tamanho de pixel, né? Olha que interessante. Aqui a gente tem um pixel já na base centimétrica, né, com centímetros, né, de tamanho de pixel. Então, se eu tiro aqui, por exemplo, ó, olha só, né, a Unify aqui, ó, olha que interessante. Então, pixel de 30 para 30 metros, agora a gente consegue, por exemplo, aqui no Basemap, trabalhar até no nível das casas, né?
Então, por exemplo, só tirando aqui rapidinho, se eu volto aqui no Landsat, a gente vai ter algumas categorizações. Vamos ter pastagem, né? A gente vai ter uma mancha do urbano, né? Aqui uma silvicultura aqui de eucalipto, né? Aqui a gente tem aqui o Lago de Furnas. Então, para uma escala determinada, né? Mais uma vez, se eu aumento aqui a questão da escala, agora numa escala de aproximadamente 1 para 10 mil, né? Eu venho aqui, né? Olha só que interessante, ó, questão de um pixel de 30 metros, e a gente pode chegar também a gente pode medir qual que é o pixel aqui. Ele não vai dar os parâmetros igual lá dos metadados que eu havia falado, mas olha o nível de detalhes que eu tenho aqui, né? Se eu chegar no nível do pixel, gente, olha que interessante. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver. Talvez ele acabe quebrando bastante, né? E também a internet é bem lenta. Então, vamos ver uma coisa aqui. Se eu consigo medir o pixel, olha, eu já estou quase chegando no nível do pixel aqui, ó. Né? Pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos ver quanto que é o valor aqui, ó. Olha só, deixa eu colocar aqui a somatória, por exemplo, em centímetros, né? Olha só, tá na faixa de aproximadamente 70 centímetros. Então é uma imagem com certeza de alta resolução espacial. E aqui a relação dos mapas de uso e cobertura, eles mudam radicalmente, né? Então enquanto em um a gente trabalha o nível da pastagem, o nível da silvicultura, né? O nível do corpo d'água. Aqui olha só que interessante, ó. Aqui a gente já tem que escolher o seguinte, ó. Vamos ver. Aqui ele roda um pouco devagar, tá, pessoal? Por causa da internet, por causa da capacidade do computador também. Mas a gente consegue chegar aqui no nível dos arruamentos, né? Então aqui o mapa de uso ele fica na seguinte noção aqui, né? Se a gente for levar em consideração o urbano, os telhados, né? Então na verdade as edificações, como a gente tem telhados com, por exemplo, de cerâmica, telhado de amianto, telhado metálico, a gente tem que colocar isso, então, né? Edificações, telhado 1, telhado 2, telhado 3, para a gente poder, por exemplo, fazer um mapa de uso e cobertura, né? Questão do solo exposto, né? Solo exposto 1, aqui que a gente tem a pastagem degradada, a questão dos loteamentos, dos arruamentos que estão presentes aqui, né? Questão do outro tipo de solo exposto, que é de uma área colhida, né? Enfim, então tudo é relativo à escala, né? Então também a relação da pavimentação da rua, né? Que é um outro solo exposto, né? Enfim, e agora falando um pouco, a gente falou sobre pixel, né? Agora a gente vai falar sobre a questão do IFOV, né, do campo divisado, estava comentando com vocês. Pessoal, o campo divisado vai variar de satélite para satélite, né? Mas basicamente é o quanto que a área imageada ela é recoberta pelo sensor na órbita ponto, tá? Mas como assim, professor? Como que a gente analisa essa questão? Da seguinte maneira, né? Eu estou aqui afastando a imagem, né? Eu estou pegando a cena inteira. Eu vou aqui tirar o background dessa imagem, que é esse preto, né, que está aqui atrás, para a gente poder até ver melhor, né? E aí o que a gente faz aqui, ó, para a gente poder ter o campo divisado? É exatamente isso aqui, ó, né? Eu vou aqui mudar então a relação da somatória,
e eu vou vir aqui para os quilômetros, evidentemente. Então ele tem aqui 190 mais ou menos por 190, tá? Então o IFOV do Landsat 8 a gente então tem uma informação, a informação que é de 190 por 190 quilômetros, né? Então se a gente multiplicar 190 por 190, né, a gente tem a relação do campo divisada instantânea do Landsat 8. Eu vou rapidamente aqui então multiplicar, né, 190 vezes 190. Então a gente tem uma área de aproximadamente 36.100 km², tá? E como eu disse, isso vai variar de sensor para sensor, de satélite para satélite. Existe uma relação direta, pessoal, desse campo de visada com o tamanho do pixel. Ou seja, quanto menor o tamanho do pixel, olha só que interessante, quanto menor o tamanho do pixel, mais detalhe a gente tem da imagem. Só que em relação ao campo de visada, ele fica menor. Então, um exemplo do WorldView, né? Até fica a dica aí para quem vai trabalhar com o satélite WorldView. Ele vai ficar então em torno de 14 por 14 quilômetros, tá? Imaginem vocês um pixel de aproximadamente 30, 40 centímetros, né? Com um campo de visada de 190 por 190 quilômetros. Não faz nenhum sentido, né? Porque o nível de detalhes que essa imagem vai mostrar pra gente vai ser tão forte que vai ter uma poluição visual em torno dela. Além disso, o volume de dados, né, que é gerado com as linhas e colunas na matriz dessa imagem vai ser tão grande que nenhuma máquina é capaz de processar esses dados, né? Então veja, por exemplo, essa imagem aqui, né, que a gente está observando, ela, como a gente já observou, ela vai ter aqui então em torno de 300, só essa cena do Landsat, né? Ela vai ter 338,45 megas, né? Se você de repente diminui, né, esses pixels, né, vamos por de 30 por 30 em pixels de tamanho de 5 por 5, se a gente dividir 30 dividido por 5, a gente vai ter 6, né? Vai ser uma imagem 6 vezes mais pesada, né? E aí a gente vai ter 7.631, né, por 7.751 vezes 6, né? Então a gente vai ter aí uma imagem extremamente pesada e que do ponto de vista da escala não cabe, né, a gente analisar com um campo de visada tão grande. Isso que eu quero dizer para vocês, tá, pessoal? Então, repetindo mais uma vez, a questão do campo de visada, né, ele é menor em relação ao pixel, que também vai ser menor, e essa imagem do campo de visada, que ele é menor e com pixel menor, evidentemente a gente vai ter um maior grau de detalhe, né? Exemplo, a imagem do Basemap, né, que eu mostrei para vocês, que tem um altíssimo grau de detalhe, né? E a relação inversa, ela é verdadeira, ou seja, quanto maior um campo de visada, maior o tamanho do pixel, né, para poder suportar o número de linhas e colunas, né, dada a escala do trabalho que a gente vai analisar, né? Então, por exemplo, a imagem do Landsat, a gente tem uma categorização diferente de classes de uso e cobertura, né, que vai ser diferente, por exemplo, das classes de uso e cobertura numa imagem com detalhe maior, né, com uma abordagem, por exemplo, do sensoriamento remoto urbano, como, mais uma vez eu repito, aquela imagem do Basemap, que muito provavelmente pode se referir a uma imagem do satélite GeoEye ou do WorldView, né, que são satélites que têm alta resolução espacial.
Tá, pessoal? Então é isso em relação à resolução espacial. Bom, pessoal, só para dar continuidade, né, para dar um fechamento aqui para vocês, até em relação aos slides, né, que eu havia disponibilizado para vocês, né, tem mais algumas coisas aqui em relação à resolução espacial para a gente conversar, mas já finalizando, na verdade, né. Bom, aqui uma relação de escala e também de pixel. Acho que é interessante a gente verificar também. Esse slide eu havia comentado na aula passada. Uma relação de escala de 1 para 1000 e uma escala de 5000 de acordo com o satélite. Ele faz parte de um relatório de um projeto que eu participei em 2010 da Petrobras, em que a Transpetro ela buscava melhores produtos, né, para fazer análise de uso e cobertura da terra numa escala mais detalhada, e a gente precisava desenhar para eles, né? Então eles não eram da área, então aí fica a dica para vocês também, né, quando forem trabalhar com outras áreas, o geógrafo ele tem essa capacidade, né, de desenhar, assim, de tentar traduzir, né, para uma pessoa que não é da área, eles não eram tanto dessa área, né, de geotecnologias, a questão de mostrar para que um satélite ele é melhor, né? Então olha que interessante, o GeoEye 1 para 1000 e 1 para 5000, né? A questão do 1 para 1000 fica bem interessante, num pixel de 50 centímetros. O Eros, né, um satélite israelense de 60 centímetros, também é interessante para trabalhar com análise urbana, até o satélite Iconos, que 1 para 1000, 1 para 5000. Aqui a gente tem a resolução espacial, o tamanho do pixel, 1 metro, né, que ele está aqui embaixo, né, aqui embaixo, o Iconos, o tamanho do pixel. O RapidEye, ele já vai ter 5 metros de tamanho de pixel, ou seja, 25 metros quadrados no seu imageamento. Então, em algumas circunstâncias, o urbano ainda dá para trabalhar, mas numa escala de mais detalhes já fica um pouco mais complicado, né? A mesma coisa do Landsat, que tem 30 metros de resolução. Então, para essa escala, né, trabalhar, por exemplo, numa perspectiva do urbano já não é tão interessante. Então, aqui a questão 1 para 1 metro, essa imagem lembra muito bem aquela imagem do Basemap, né, do ArcGIS que a gente estava vendo. A do Eros, 60 centímetros. Aqui a gente tem uma boa noção dos arruamentos, né? Uma escala de 5000 também dá para trabalhar, bem interessante. O Iconos é o última escala, assim, de 1 para 1000, tamanho de pixel, 1 metro, né? Para a gente trabalhar numa escala de um pouco mais de detalhe no urbano, né? E a partir daí, né, por exemplo, com 5 metros, a gente só consegue fazer um trabalho um pouco melhor numa escala de 1 para 5000, por exemplo, né? E aí vai, né, para um satélite de média resolução, que é o Landsat, que é para aquela escala que eu havia comentado com vocês, né? Que é uma escala já 1 para 100 mil, 1 para 120 mil, 1 para 150 mil e assim por diante, né? Então, para uma escala mais detalhada, o Landsat já não serve, porque o pixel já estourou, né? Enfim, aqui a gente tem uma imagem do World View também, do Maracanã, a questão das edificações, né? Aqui o telhado do Maracanã, Maracanãzinho. Então a questão do uso aqui urbano, ele já fica diferenciado, né? A questão dos telhados metálicos, né? Dos outros telhados das edificações que estão em volta, da malha ferroviária, rodovia, né? O condomínios, passarela, piscina. Então é uma imagem bem interessante. Agora, para média resolução, olha só como fica mais interessante trabalhar com Landsat, né? Então, no pixel de 30 metros, dado uma composição adequada, olha só como a gente consegue então observar o urbano e o periurbano, né?
E a evolução da mancha urbana aqui na Floresta da Tijuca, aqui nessa parte que está em verde, né? O corpo d'água aqui na saída da Baía de Guanabara, aqui para o mar, né? Ponte Rio-Niterói, né? Então fica interessante. Enfim, aqui a questão do pixel, né? Do Landsat, aqui com a imagem pancromática de 15 metros por 15 metros. Depois eu explico o que é essa imagem pancromática, vai demandar mais um subcapítulo para a gente conversar, mas ele tem também uma imagem de 15 metros, o Landsat 8, e eu comentei isso na outra aula também. E a relação dos 50 por 50 centímetros, né, aqui no Worldview, aqui, né, essa imagem do Google Earth aqui, né. Então, as duas imagens no mesmo lugar e a questão da escala, né.